Mas agora, vem para esse papo, manda mensagem na @VocêBonitaTV, porque hoje a gente vai tentar controlar um pouquinho do cortisol através da alimentação. Dicas valiosíssimas de Gabi Esteves, nossa nutricionista. Bem-vinda. Obrigada, minha amiga e chefe também, porque você e Malu, as duas, têm um talento ali também na cozinha, que é um negócio espetacular. Adoro quando vocês estão aqui. E hoje, especialmente, para falar de estresse e de cortisol. Gabi, vamos começar, antes da gente falar dos grupos alimentares, explicando essa... É quase que uma bola de neve, né? Que despenca ali, que o negócio vai. E o cortisol, ele tem inúmeros malefícios quando ele está sendo liberado de forma errada, porque ele tem as suas funções também, Sem certo? dúvida. Vamos lá, vamos começar daí. O que é o cortisol? Ele é um hormônio, né? E esse hormônio, ele é produzido em duas questões. Quando a gente tem um estresse emocional, ou quando a gente tem um estresse físico. Então, às vezes, muita atividade física, uma coisa muito intensa, também a gente produz uma grande quantidade do cortisol. Mas qual é o problema? Quando essa produção fica assim aumentada durante muito tempo. Entendi. E aí, o que acontece? A gente desregula nossa pressão arterial, a gente desregula o controle de glicemia, a gente descontrola o nosso sono, o sistema imunológico. Então, assim, bagunça muita coisa no nosso dia. Entendi. Então, muitas vezes, a gente pega uma paciente, assim, extremamente inflamada, com o corpo muito inflamado. Ah, mas você come muito industrializado, você... Não, mas eu sou muito estressada. E então, aí, a gente sabe que esse cortisol está muito aumentado. Tá. Muitas vezes, Carol, é importante dizer isso, que às vezes o exame salivar ou de sangue para dosar o cortisol, às vezes não é fiel, não é 100% confiável. Então, só o exame não é diagnóstico, é muito mais essa anamnese, essa conversa de você entender o que aquele paciente está passando. Né, Gabi? Porque, claro, ele tem a sua função. Se a gente não tivesse o cortisol, a gente não sai da cama. Sim. Né? Porque ele que te dá o up de manhã, bora, acorda, vamos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, com a vida estressante que a gente tem, da correria e de coisas que... Enfim, que fazem parte nas 24 horas ali, ele vai, então, sendo liberado de forma nos horários errados. É isso. Errado, numa quantidade errada, né? E de forma que atrapalha o eixo hormonal do nosso corpo. E vai desencadeando esses problemas aí que são muito ruins. Sério, porque essa questão de não manter o controle da glicemia é séria. Sim, da pressão. Da pressão. Dá o pico lá, ele sobe, aí te dá fome, joga açúcar no sangue, é isso? Isso. Olha que então, loucura. assim, né, um hormônio vai bagunçando o outro, né? Vai dando uma cascata aí de erro no nosso corpo. E daí, às vezes, chega no consultório, você bate o olho e fala... É a cara do cortisol, É a cara né? do cortisol, é a cara do estresse. E às vezes aquilo, né, Cal? O cortisol muito alto e muito baixo também tem os seus malefícios. Então, o ideal é que a gente tenha o controle. Perfeito. Como que a gente tem esse controle? Primeira dica que eu queria dar para o pessoal de casa é... Se você tem algum desses sintomas que a gente está vendo, né? Então, muita fraqueza, cansaço, sono irregular, a pressão aí descontrolada. Primeira coisa, não tomar nada com cafeína nas primeiras 2 horas do dia. Nossa, importante. E é o que, às vezes, a pessoa que está muito fadigada, a primeira coisa que faz, eu preciso de um café para acordar. Entendi. Se você é essa pessoa que eu preciso de um café para acordar, com certeza o seu cortisol está bagunçado. Então, Cá, essa pessoa vai levantar, se arrastando, porque quem está com o cortisol desregulado faz isso, mas é assim, abrir a janela, tomar claridade, pular, acordei. Entendi. Lava o rosto com água gelada. Entendi. Dá um up nesse sentido. Tá. E não pega o café. Não pega o café. Por quê? Porque a cafeína vai dar esse falso estímulo que, na verdade, é o cortisol que tem que dar. Entendi. Então, a gente mascara o funcionamento do nosso corpo dessa maneira. Entendi. Olha, dica valiosíssima. Valiosíssima. Porque certamente muita gente vai se identificar com isso, né? É isso aí. Vou deixar uma perguntinha. Vou lá e já volto.
Tá. E a gente vai falar dos grupos alimentares. Jamile, obrigada, viu? Um beijo pra você. Minha mãe foi ao contrário. Ela zerou o cortisol e sentia muito cansaço e indisposição. A alimentação também pode ajudar nesse caso? Então, assim, nesse caso, sem dúvida, precisa de um tratamento medicamentoso, então acompanhamento médico, mas sempre a alimentação. Vai ajudar, sempre. Então, aqui vai ajudar nas duas situações. Nas duas situações e no bem-estar em geral, porque você vai ver, são todos alimentos assim que de uma forma ou de outra vai enriquecer nossa alimentação e vai contribuir para muita coisa. Vamos começar com a vitamina C? Eu vou começar com os probióticos. Então tá bom. Tá? Você que sabe. Sabe por quê, Cá? Eu vou começar? Porque tudo isso depende de uma boa digestão e de uma boa absorção. Então, se o nosso intestino não funciona bem, né? Se nossas bactérias lá no intestino são boas, fermentam o que a gente come, a gente não consegue absorver. Sem dúvida. Então, ali eu trouxe os pré-bióticos, né? Então, a gente tem aí as fibras solúveis, que são alimento desses bichinhos. Então, iogurte, kefir, né, que são alimentos com muitas bactérias, e os alimentos ricos em fibras fermentáveis, que vão melhorar esse funcionamento intestinal e a proliferação dessas bactérias. Precisamos dos dois. Dos dois. Os alimentos bons para as bactérias também. Isso aí. Certo? Senão elas também não vivem. Exatamente. E vão embora. Isso. Normalmente as ruins vivem. As boas é que não vivem. E daí as pessoas falam assim, mas eu tomei já probiótico, mas não ajudou em nada. Porque se você toma só o probiótico, mas não a comida dele também, então, ele não sobrevive. Né? Então precisa de fazer essas duas coisas que a gente chama de simbióticos, né? Usar os dois juntos. Tanto as cepas quanto a parte da alimentação. De fibras, isso. Tá certo. Tá bom? Próximo, vamos lá. Agora você for na sua vitamina C. Tá bonito isso, né? Gente, esse maracujá tá... Nossa, que delícia que é maracujá. Eu sou apaixonada. E tá na época, maravilhoso, tá? Olha isso, gente, o aroma dele, olha que coisa linda. Então, a vitamina C ajuda muito no sistema imunológico, né? E também vai ajudar aí no nosso equilíbrio celular para que a gente tenha uma boa imunidade e uma boa produção hormonal. Faz diferença a imunidade nessa parte, nessa cascata hormonal também. Sem dúvida. Então, a vitamina C, não só desses alimentos, mas também de caju, de acerola, né? Limão, que é, acho que o mais barato de todos, né? Então, incluir isso no nosso dia a dia também é importante. Ajuda bastante. Ômega 3, é impressionante como ele tem uma ação em absolutamente tudo, né, Gabi? Tudo. Nossa. Além de ser super anti-inflamatório, né, Carol? Gorduras fazem parte de produção hormonal, né? Então, quando a gente restringe muito gordura da alimentação, a gente também dificulta essa produção hormonal. Então, a gente colocar sementes, as oleaginosas, nozes, amêndoas, né, os peixes como a sardinha, salmão. Então, é muito importante porque, além dessa questão anti-inflamatória, também serve aí de substrato para a produção hormonal. E tomar cápsula você também... Sem dúvida nenhuma. Aqui são fontes excelentes, mas aquele up tem que estar, né? O ômega 3 é o... É que assim, né, Cá? A gente sempre fala que vitamina ou qualquer nutriente que esteja no alimento, ele vai ter uma ação melhor do que o suplemento, no sentido assim de ser mais funcional. Entendi. Então, a suplementação é sempre muito importante, até para a gente ter dose, né, chegar na dose. Então, imagina o quanto de sardinha a gente teria para chegar numa dose medicamentosa de ômega 3. Mas comer o alimento também é muito importante. Perfeito, perfeito. Tem já perguntinha para a Gabi, quem escreveu pra gente? Na tela, olha lá. Obrigada, Jéssica. Um beijo. Dosei meu cortisol salivar e por 2 vezes tive resultados acima do limite superior pela manhã em jejum, mas normal ao fim do dia. É preocupante? Jéssica, assim, como eu disse, não dá pra gente ter certeza 100% do se tá certo, tá? Se essa dosagem condiz com você. Eu acho que é mais importante você fazer uma autoavaliação. Se você acordar muito cansada, muito fadigada, com aquela percepção de que eu não dormi a noite toda, assim,
aí eu acho que vale a pena, sim, você tomar essas atitudes, né, de repente melhorar o seu sono, fazer uma meditação antes de dormir, né, Carol, fazer um escaldapés, por exemplo, nesse frio horroroso que a gente gostoso, né? faz um escaldapés, já põe uma meinha, né, então essas coisas são importantes para você dormir melhor. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. E, Gabi, como a gente já comentou, o cortisol elevado, mesmo que a pessoa esteja fazendo uma dieta equilibrada, ele aumenta a gordura abdominal, não aumenta? Por causa da insulina? Exatamente. Então pode ser um indício também? Um indício também, Carol. Então essa fadiga, esse aumento de gordura abdominal, imunidade baixa, tudo isso pode representar esse cortisol desalinhado. Às vezes o exame, né, gente, não é suficiente. Exatamente. Porque no final, vamos combinar que às vezes você tem o estresse, aí às vezes o dia que você vai colher, o dia anterior você tipo descansou, aí ele volta ao normal. Sim, né? porque ele é é diferente de um exame de hormônios de tireoide, que é uma coisa que normalmente né, mantém aquela... O cortisol não, conforme o que você passa, que ele aumenta ou não, e aí, né? Depende do dia que você colheu, então olhar esses indícios pode ajudar. Sim. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Vanessa, um beijo. Meu marido tem síndrome de Addison, é isso, né? Cortisol dele é 0 e meu filho de 10 agora tá com cortisol baixo também. Qual alimento poderia ajudá-los? Olha só. Vanessa, eu acho que assim, todos esses alimentos com certeza ajudariam demais, mas talvez rever hábitos da casa. Então, talvez o horário que vocês vão dormir, se tem hábito de ficar no celular, se comem muito industrializado, né, ultraprocessados, se é uma casa com muito estresse, com muita briga, com um vizinho, de repente, que faz muito barulho. Então, assim, é uma coisa bem ampla que a gente precisa ter, né, cuidado. Mas com certeza todos esses alimentos incluídos aí na sua rotina alimentar, né, familiar, vai ajudar. E de repente pode ser que precise de um medicamento Sim, também, né? sim. O marido dela provavelmente faz uso, então eles devem ter acompanhamento médico. É isso. Vamos pro magnésio? Ai, magnésio é maravilhoso, né? Isso aqui é tudo, né? Ele também é outro que a gente tem que ter um olhar, né, bem amplo, carinhoso, né, Carol? Porque o magnésio, ele participa aí de muitas funções no nosso corpo e a que mais, eu acredito que beneficia essa questão do alto cortisol é o relaxamento muscular que ele proporciona, né? Então, sempre, por exemplo, comer abacate antes de dormir, você tem um relaxamento, fazer uma sopinha e colocar a couve. Ou, às vezes, no café da manhã, você acorda muito, né, agitada ou muito cansada, muito fadigada, fazer um suco com a couve também dá um relax, dá né, assim, pro dia. Então, são alimentos bem legais. E amêndoas também, então às vezes durante o dia, né, você sente que precisa um pouco mais de, após uma reunião pesada, uma coisa assim. Então, de repente, comer uma amêndoa aí ajuda. Depois da atividade física é legal incluir magnésio? Antes, depois, sempre é legal, porque ajuda bem essa recuperação e principalmente ao relaxamento muscular, né? Olha, que importante, não sabia também dessa função. Então, gente, ó, e isso temos em abundância. Sim. E com o custo lá da feira, que a feira que é tudo de bom, né? É isso aí. Vamos pro próximo, triptofano. Ai, triptofano amo, né, Carol? Triptofano, todos esses alimentos aqui, aveia também, então aquela velha banana com aveia da nossa avó, tem tudo a ver com bem-estar. Então, o triptofano, ele é o aminoácido que ele melhora a produção de serotonina. Então, é aquele colo, aquele conforto que a gente busca, às vezes, num dia de muito estresse, um dia, né,
que a gente quer um quentinho para dormir, então um mingau de aveia. Então tem tudo a ver com essa produção do triptofano. Olha que legal. Então fazer o uso desses alimentos diariamente ajudam muito. E o ovo é o espetáculo, né? Que as pessoas muitas vezes falam, mas eu não aguento mais comer ovo no café da manhã. Mas não precisa comer no café da manhã. Come outro horário. Come outro horário. Come cozido numa salada, põe dentro da sopa, né? Fritinho. Na carninha moída, no franguinho. Né? Então consumir ovos também ajudam bastante isso do triptofano, é muito importante. Então, sementes, a banana, a aveia, alimentos bem legais, assim, pra gente ter o dia a dia. Inclusive na TPM, né, Cá? Ao invés de atacar o chocolate, lembra dessa caixinha aqui. Isso ajuda bastante. E ali, o que a gente tem, Gabi? Ali a gente tem os alimentos com baixo índice glicêmico, tá? Porque apesar do cortisol ajudar nessa questão de regulação aí da glicemia, quando ele está desregulado, a gente tende a ter a gordura abdominal, aumento de insulina e tudo mais. Tá. E excesso de açúcar prejudica também, faz com que esse cortisol seja aumentado. Entendi. Então, é aquilo, é uma bola de neve, né? Mesmo. Então, quando a gente coloca alimentos de baixo índice glicêmico, então os tubérculos, né? Batata doce, mandioca, mandioquinha, são alimentos de melhor absorção, batata Yacon, que é maravilhosa, todas as leguminosas, então feijão, ervilha, grão de bico. Então isso vai trazer carboidrato, mas de uma maneira mais de menos impacto na nossa glicemia e que vai favorecer esse cortisol. E se a gente fosse falar sobre açúcar, então excluir açúcar, porque ele também vai aumentar. Sim, Carol. Ele trabalha contra o tempo todo, né? É duro que muitas vezes que eu venho aqui a gente fala a mesma coisa, né? Mas você vê que certas coisas encaixam em todas as situações que a gente quer ir contra. Pois é. Né? Então, quando a gente fala em longevidade, quando a gente fala em melhora de humor, quando a gente fala em melhora de TPM, em fertilidade, endometriose, diabetes, tudo, né? Tem muitos alimentos que tem aqui que se encaixam em tudo, né? E a exclusão de álcool e de açúcar é uma coisa unânime, e né? de cigarro, né? Nem se fala, né? Vape, o que for. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Elisete, um beijo. Se não tomar café, toma ou come o que no lugar? Boa. Essa ficou brava que eu falei para tirar o café. Chás, evitar os que tem muita cafeína, então chá branco, chá verde, chá preto, chá mate, evitar esses, mas todos os outros chás, então um chá de maçã com canela, né? Um chá com gengibre, um suco com a couve, como a gente falou, uma limonada, um suco de maracujá, que esses não têm impacto glicêmico. Então, tem algumas opções para a gente colocar no lugar, sim. E para comer? E o ovo, uma banana com aveia, né? Um morango com iogurte. Iogurte, verdade. Né? Ai, gente, um toast com o abacate. Lembro uma vez que eu fiz um rolo aqui? Você também fez aquele... era uma receita gente, vai legal. lá para pegar as receitas da Gabi, que são incríveis. Lá no YouTube tem um monte de receita da Gabi. Uma mais incrível que a outra, viu? Daquelas de banquete, mas de uma forma que você faz rápido em casa. Um wrap de salmão que eu fiz uns anos atrás. Bem lindo e ficou bem gostoso. Tudo de bom. Mas, Gabi, você acredita também, claro que isso aqui é a base, mas quando a gente fala de estresse de cortisol, pra gente driblar um pouquinho tudo isso, a gente também tem que ter momentos de alegria, felicidade, momentos de coisas que nos tiram um pouco desses problemas, porque eles vão acontecer, né? Então, você acha que para as pessoas que estão vendo aí esses indícios que você já comentou, tentar realmente procurar uma ajuda extra? Carol, eu acho que tudo que agrega, sabe? Uma terapia, uma acupuntura, uma sessão de reiki, um lazer, uma atividade física gostosa. E, minha amiga, o que melhor acontece é isso aqui, ó. Um abraço demorado. Carinho. É uma das coisas Carinho e amor. Opa, caiu.
mais importantes. Carinho e amor, né? Sabe, pra gente liberar a ocitocina, a gente ter bem-estar e procurar momentinho ficar mais de leve, lazer, né? Sim. Precisa. Tem mais uma perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Silvana. Um beijo. É verdade que o estresse alterado faz a gente engordar? É verdade, Silvana, exatamente. Por quê? Porque o estresse vai fazer com que a gente aumente esse cortisol e ele vai desregular aí todo o nosso metabolismo de glicose e isso alterado vai aumentar a gordura abdominal. Então, sim, é verdade. É verdade, o estresse engorda. Mas depois dessa aula, a gente vai driblar tudo isso, né? Prestar atenção nos alimentos, nos nossos hábitos. Abraçar muito, ficar com pessoas que a gente gosta, que gostam da gente. Porque a gente não precisa ficar com quem não gosta, não é verdade? Sim. A gente, afasta essa parte tóxica e com certeza vai conseguir equilibrar esse estresse, esse cortisol. Vou agradecer minha querida amiga Gabi Esteves, é nutricionista, é chefe, você encontra lá no Instagram, @NutriGabi com Y, tá? @NutriGabi Esteves, tudo junto, @NutriGabi Esteves, tudo junto lá nas redes sociais. Obrigada, minha amiga. Obrigada.